Antes de iniciar, eu vou fazer um breve. Não tá saindo o áudio. Não, tá saindo? Não, agora tá. É que Tá. ele avisou que tava Não gravando. tá saindo. Pra Jéssica não tá saindo ou pra todo mundo não tá saindo? Tá Tá saindo agora. saindo sim. Acho que só Tá pro normal. dela. Ah, sim. Então, gente, antes de iniciar, eu vou fazer um breve resumo, tá? Me perdoa porque eu vou ficar olhando pra cá, porque eu fiz uma grande gambiarra aqui, porque o meu computador não tá funcionando. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui, até a aula de hoje. Na segunda, a gente viu Camari. Tá saindo áudio. A Jéssica tá dizendo que tá saindo áudio. Jéssica, vê se é o teu fone, o celular, o volume, porque acho que é só para ti que não tá saindo. Dá uma olhadinha aí, vê o fone. Se tu tiver com fone, né? Se for sem o fone, vê o volume. Pode ir, Stefan. Tá bom, vou seguindo, tá? Vai ficar gravado. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui. Segunda, vimos na aula da Mari sobre o contexto histórico do livro, sobre o significado do nome de Oséias e dos filhos. Vimos que o livro tem muitas metáforas e simbolismo, e também vimos um panorama geral. Ontem, na aula da Dani, a gente viu um pouco da vida conjugal do profeta, o seu casamento com Gomer, e vimos que a história é real, aconteceu de fato. Vimos o juízo de Deus dizendo: quebrarei o arco de Israel, e vimos o que representa isso. E agora veremos o capítulo 2 do livro de Oséias. Eu estou usando a tradução da NVI, tá bom? Eu dividi o capítulo de Oséias, o capítulo 2 de Oséias, em três partes para nossa melhor interpretação. Hoje a gente falaremos sobre o divórcio, as suas consequências e o novo casamento. O livro começa com o divórcio declarado. Antes, vamos até o dicionário para a gente ver algumas palavras os significados de algumas palavras que vão fazer sentido para nossa interpretação. Baal, no hebraico, Baal, significa Senhor. E a gente vai ver, ao decorrer do capítulo 2, o Vale de Arcó, que significa problema. O Vale de Arcó é um vale que existe mesmo em Israel, nos arredores de Jericó, e é um dos caminhos que dá acesso à Terra Prometida. E a gente também tem aqui Jezreel, que significa Deus semeia, ou semente de Deus. Era um dos primeiros filhos de Oséias e Gomé. Jezreel lembra as promessas do nascimento de um novo povo, a partir da semeadura de Deus, conforme as profecias de Oséias. Eu a semearei para mim na terra. Isso fala no capítulo de Oséias, capítulo 2, versículo 24 e 25. E também o significado da segunda filha de Oséias e Gomé, que é Loruama, que significa não amada ou sem compaixão. O nome do segundo filho de Gomé. Desculpa o meu erro ali. Esposa do profeta de Oséias, filho de Beeri. Oséias 1:16, a gente encontra essa referência. O nome simbólico enfatiza que, devido à persistente infidelidade de Israel, Deus retiraria a sua compaixão. Lo-Ammi significa não meu povo, o nome do terceiro filho de Gomé e Oséias. A gente encontra essa referência em Oséias 1, do 8 ao 19. E agora, após a gente ver esses significados, falaremos sobre o divórcio declarado, que já é anunciado nos primeiros capítulos, as suas consequências e o novo casamento. Iremos começar com o divórcio declarado. E eu vou selecionar 8 irmãs
para ler do capítulo 1 ao 8. Deixa eu ver aqui os nomes. Deixa eu ver. Não estou vendo aqui os nomes. Eu consegui. Aline, pode ler o versículo do 1 ao 2 para gente? Camila. Porque deu um probleminha aqui no meu celular do que procurando na Bíblia que eu acabei de entrar. Mas se você quiser chamar outra pessoa, você pode chamar. Tá bom. Dani, você pode ler então do 1 ao 2? Posso. Do 1 ao 2. Eu vi o dos? Do capítulo. Sim, você. Veludos. 2, do 1 ao 2. Capítulo 2 do Peraí. 1 ao 2. A Giane, pode ler? Posso sim. Desculpa, eu não entendi. O versículo 3 e 4. A Joelma. Pode ler, Joelma, pra gente? Claro. Lê o versículo 5 para mim, por favor. E a minha xará Stephanie, você pode ler para mim o 6 e o 7? Posso sim. Obrigada. Então, a Dani pode começar lendo então do 1 ao 2. Dani? Oi, Esther, eu tava lendo com o áudio fechado. Peraí que eu já começo, tá? Oi? A Giane perguntando, falei? Peraí, Esther, que eu fui pegar uma outra Bíblia aqui. Giane, você vai ler os versículos 3 e 4, depois da Dani. Ok, muito obrigada. Pode começar? Pode. Dizei a vossos irmãos, ame, e as vossas irmãs, Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Capítulo 3 e 4. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Agora o 5. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Paty, pode passar para mim o slide? Então, o primeiro capítulo, a gente vê a repreensão e a exposição. Repreenda a sua mãe, repreenda-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia que nasceu. Aqui a gente vê a exposição. Não tratarei com amor o seu filho, porque são filhos de adultério. Pode passar. A gente vê a fidelidade e o engano.
A mãe deles foi infiel e engravidou deles, está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E no versículo, os próximos versículos, a gente vai ver que isso é o engano, né? Porque não foi os amantes que deram o vinho, o azeite para ela. No versículo 6 ao 8, a gente vê a disciplina e o engano. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite a quem cobriu de ouro e de prata e que depois usaram para Baal. É aqui, embora o Senhor repreenda e exponha Israel, ela está obstinada em ir atrás de seus amantes. Cultuar outros deuses. Em Jeremias 2:5, vemos que a sua infidelidade, o seu engano e a sua disciplina a infidelidade, o seu engano e a disciplina do Senhor, ainda assim a sua ingratidão. Aqui nas referências cruzadas, a gente vê aqui em Jeremias 2:5. Assim diz o Senhor, que falta seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. E aqui em Jeremias 2, no versículo 17, a gente vê: não foi você mesma responsável que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? E aqui a gente vê, né, que nos fala a respeito do caráter de Deus, que de quanto ele é longânimo, mesmo irado, ele não tem prazer na ira, mas tem prazer em demonstrar amor, como a gente vê em Miqueias. Israel era responsável pela sua idolatria. Importante sempre lembrarmos que idolatria é tudo que a gente coloca no lugar de Deus em nosso coração, desobedecendo assim o mandamento do Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, como diz em Mateus 22, no versículo 37. O próprio Jesus é quem dá que fala desse maior mandamento. Agora a gente vai ver a segunda parte do texto, a consequência do divórcio. A gente vai falar sobre a privação material, o vexame moral, a impotência assistencial, a decadência espiritual e o castigo proporcional. Eu vou pedir para algumas irmãs voluntárias para ler do versículo 9 ao versículo 13. Eu não vou escolher. Quem quiser ir lendo, pode ler o 9 e o 12 para mim, por favor. Alguém? Eu vou ler. Obrigada. Diz assim: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Obrigada, Paty. Pode passar para mim, por favor? Aqui a gente vê a privação material, né? Eu vou levar de volta o meu trigo, o meu vinho, quando ficar pronto, arrancarei dela a minha lã, o meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras. Pode passar, por favor, Paty. No versículo 10, a gente vê o vexame moral e a impotência existencial. Pois vou expor a sua lascívia diante dos olhos do seu amante. Ninguém os livrará das minhas mãos. Aqui no slide está um breve resumo, tá?
do texto, não está o texto todo. Pode passar, Paty. O 11 e o 13. A decadência espiritual e o castigo proporcional. Acabarei com a sua alegria, as suas festas anuais, as suas luas novas e seus dias de sábado, todas as suas festas fixas. Eu a castigarei pelos dias que queimou incenso aos balins. Ela se enfeitiçou e agora foi atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Pode passar. Aqui um versículo que é a referência cruzada fica em Jeremias 2, que fala muito sobre isso, o capítulo inteiro. Eu não vou ler porque vai ficar muito exaustivo, mas eu não coloquei aqui para não ficar repetitivo, porque eu já coloquei no slide. Mas quando vocês forem rever a aula e fazer a aplicação, vocês podem ler Jeremias no capítulo 2, que fala sobre a infidelidade de Israel. Aqui eu coloquei Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 37, que diz: por esse motivo, eu vou juntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto com o que você amou, como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você, de todos os lados, e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Aqui o versículo diz sobre a vergonha, né? Uma das consequências do divórcio. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Não suporto suas assembleias solenes. Aqui faz referência cruzada ao versículo que diz sobre as festas anuais, as festas de lua nova. Aqui a gente vê que fala sobre a infidelidade de Israel e a sua consequência também. A privação material, o vexame moral, a impotência assistencial e o castigo proporcional. Mas mesmo assim, em contraste, vemos que o Senhor é tão misericordioso que a sua disciplina é cheia de misericórdia. A disciplina de Israel é adequada. Se fôssemos castigados com o tamanho do nosso pecado, nós seríamos destruídos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, como dizem Lamentações. E agora, a terceira e última parte, a gente vai falar sobre o novo casamento. O novo casamento. As irmãs podem ler algum versículo? Eu estou falando. Até onde? Pode ler o versículo 15? E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Eu amo esse versículo. O vale de Acor, como a gente viu no dicionário lá atrás, significa problema. Em Josué 7, vemos que foi nesse vale que Acã e sua família foram apedrejados até a morte. E o Senhor diz que o vale de Acor será a porta de esperança. No lugar onde eles sofreram, foi um grande problema, Israel perdeu ali a batalha. O Senhor faria uma porta de esperança. E agora Deus transforma a infidelidade em fidelidade. Alguém pode ler o versículo 16? Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Sim. E Deus transforma a linguagem obscena e liberta de memórias infiéis. Alguém pode ler o versículo 17? E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Sim. Deus transforma estabilidade em segurança. No versículo 18, alguém pode ler?
Nesse Naquele dia dia, farei uma aliança. Duas vocês leram juntos, né? Lê o versículo 18, Cassia, e depois a Mari lê o versículo 19. Tá bom. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Pode ler. Deus transforma a separação amarga em casamento permanente. Versículo 16. Mari. 19? 19, desculpa. Eu me casarei com você para sempre, e você será minha legítima esposa para sempre. Nós seremos unidos por laços de justiça, de retidão, de amor e misericórdia. Quando a gente viu na aula da Mari e da Dani, a gente viu que Israel estava vivendo um contexto de guerra, né? Tinha acabado de ser dizimada pela Síria, e aqui nesse versículo Deus faz uma aliança com Israel, dizendo que casaria com Israel e tratar e peraí, gente, eu tô nervosa. Que trataria com fidelidade, que aonde o Vale de Arcó, aonde foi um problema, faria uma porta de esperança. Aqui Deus transforma. Eu escrevi, aqui eu errei, desculpa. Deus desposará Israel em justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Versículo 20, alguém pode ler? Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Obrigado, Paty. Deus transforma a maldição em bênçãos. Versículo 21 ao 23. Alguém pode ler? Naquele dia. Você pode ler. Stephanie, sempre que pedir a leitura, escolhe, porque senão pode acontecer sempre isso, né? Das irmãs lerem juntos. Sim. Eva, não levantar a mãozinha aqui, ó. Tinha que estar todo mundo de imagem aberta para me ver. Pode ler, Aline, então? Então tá bom. 21? Do 21 ao 23. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E a eles responderão a Jezreel. A gente viu que Jezreel significa semearei, né? Então aqui Deus fala que Ele mesmo vai plantar para que tenha certeza da colheita, né? E aqui vemos o novo casamento. Deus faz uma nova aliança com Israel, uma nova aliança. A disciplina de Deus é cheia de misericórdia. Pode passar, Paty, para mim, por favor? Pode passar. Bota na referência para mim. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, e direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus, como diz em Zacarias 13, no versículo 9. Contudo, os israelitas não serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir e nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo.
Aqui a gente vê na referência, né? Refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela me invocará o meu nome e eu responderei. Vemos aqui a iniciativa de reconciliação. E a iniciativa da reconciliação a gente pode ver em todo o capítulo que é de Deus. Um teólogo, que depois eu posso dar o nome dele, ele diz que a gente pode sintetizar esse parágrafo como 2 termos: o Vale de Arcó e a Porta de Esperança, porque é isso que o Senhor faz. Ele pegou o problema e deu esperança. Ele vai até a sua esposa adúltera e a reconcilia com ela. Pode passar, Pedro. Agora eu vou fazer a aplicação. Gente, eu dividi o capítulo 2 de 3 partes para a gente ir vendo versículo por versículo, mas eu fui passando e resumindo de maneira muito rápida. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida e eu souber responder, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, eu vou procurar e depois eu respondo. Ou se a Paty ou a Dani, alguém que tiver a resposta, poderá responder. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada. Aqui é a aplicação. A disciplina de Deus é cheia de misericórdia, como a gente pode ver ao decorrer do texto. Até a sua disciplina, até o seu castigo era adequado. Ele não retém a sua ira. Ele não retém a sua ira para sempre. Ele tem prazer na misericórdia. Deus não será mais trocado mais por outros deuses, mas será chamado meu Deus. Onde havia juízo, agora há misericórdia. E a gente viu que aonde havia maldição, houve bênçãos, né? Agora é sua vez. Qual aplicação você pode tirar desse capítulo? Né? Eu gosto muito do livro, que até a Francine faz essa aplicação, né? É bom a gente olhar para o texto e ver o que nos ensina sobre Deus, que ao nos ensinar sobre Deus, o que nos ensina sobre nós mesmos e como a gente pode responder isso, como a gente pode mudar, né? Pode passar, Paty, para a gente ir para a atividade. A tarefa de casa. A tarefa que eu propus aqui é que pegue um papel e uma caneta e escreva a seguinte frase: o Senhor me aceita como sua filha. Desculpa, gente. Deixa eu silenciar aqui meu celular. Pegue a caneta e um papel e escreva a seguinte frase: o Senhor me aceita como sua filha ou filho. Sou amada e não conhecida mais como não amada. Como o Senhor diz que eu sou o seu povo, eu fui aceita, e eu digo, tu és o meu Deus. Como está escrito em Oséias, no capítulo 2, no versículo 23. Agora colhe em um lugar frequentemente visível por você. E eu coloquei ali uma oração. Senhor, que possamos nos ver como o Senhor nos vê, Pai Santo. Mantenha-nos perto de ti e perdoa a nossa rebeldia. Se tentarmos fugir como Israel, porque eu achei muito importante enfatizar, né, que quando a gente chega no fim do texto, a gente vê Israel fazendo aquilo tudo, né, Deus indo atrás de Israel, querendo se reconciliar, e Israel fazendo aquilo tudo, e no fim a gente conclui, eu sou Israel, né? E eu sou Israel, eu sou Gomer, né? E eu coloquei aqui na oração para que o Senhor nos mantenha perto dele e perdoa a nossa rebeldia. E se tentarmos fugir, por favor, bloqueie o nosso caminho. Que no Senhor o nosso coração se alegre em saber que pertencemos a Ti eternamente. Que essa seja a nossa oração. E que vocês possam fazer essa tarefa, né? Eu fiz, coloquei aqui já no meu quadro, escrevi,
porque é importante nos lembrarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos pecadoras, né? Mas nós estamos no já e ainda não, né? E graças a Deus, quando o Senhor nos olha, Ele vê o sangue de Cristo Jesus em nós. Ele não vê a nossa sujeira, o nosso pecado, quem nós somos, porque nós somos pecadores. Ele vê o sangue de Cristo Jesus sobre nós. E nele nós somos amados. E que o nosso coração possa se alegrar nisso, em saber que pertencemos a Ele eternamente. Pode passar, Thay, ou Paty. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Eu desejo que hoje a gente possa sair, né, dessa breve aula que passou bem rápido, dizendo que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso coração possa se alegrar nisso. Pode passar, por isso. E amanhã a gente vai estar com o capítulo 3, a nossa próxima aula, gente. Muito obrigada. E eu vou orar para a gente finalizar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar após a oração. E a gente sabendo responder, eu respondo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo esse breve estudo a qual nós tivemos aqui, Senhor. Por favor, Senhor, se tentarmos fugir do Senhor, bloqueie o nosso caminho, Senhor, como o Senhor fez. Bloqueie o nosso caminho, que possamos, Senhor, nos alegrar. Traga, Senhor, ao nosso coração a alegria da Tua salvação, ó Pai. Que possamos, o nosso coração, se alegrar no Senhor, em saber que somos Teus eternamente, ó Pai. Que possamos nos alegrar em saber, Senhor, que nós somos amadas, que nós somos Seu povo, Senhor, e Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse breve estudo, e que possamos sair daqui, Senhor, dizendo que somos amadas, que somos Seu povo, e que Tu és o nosso Deus. Eu agradeço pelas essas irmãs que estão aqui, Senhor. Nos enche, Senhor, da Tua palavra. Senhor, por favor, Senhor, crave a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para que a gente não possa só estudar a Tua palavra, mas que a gente possa vivê-la de fato, diariamente, com as pessoas ao nosso redor. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Vamos tirar um print. Quem pode abrir a câmera? Eu acho que essas que estão abrindo, então vou tirar aqui o print. Quem mais? Quem mais? Tá, eu vou tirar, eu vou contar até 3 e vou tirar, tá bom? E é o tempo